Apocalipse 12, a chegada da mulher grávida. No meu vídeo anterior, falei sobre a possibilidade de estarmos no linear do cumprimento de algumas profecias apocalípticas sobre a transformação planetária e que esta pode ter relação com a alteração do eixo terrestre. Agora quero chamar a atenção para um fato ocorrido em 2018, que parece que passou meio desapercebido diante a real importância que o mesmo teria em relação a este momento de transição. Muitas pessoas durante o decorrer de 2018 observaram alterações consideráveis em nosso planeta, seja a nível climático, sismológico e na própria atividade solar. Os cientistas e as principais agências espaciais reportaram neste mesmo período mudanças em alguns planetas do sistema solar, como tempestades, erupções, etc., mas sem chegar a uma conclusão sobre a causa das mesmas e a correlação com o que estava acontecendo no planeta Terra. Muitos grupos dedicados à vinculação de material informativo na internet atribuíram tais ocorrências e alterações a uma possível aproximação do lendário planeta Nibiru, desconsiderando algo que estava acontecendo no sistema solar e que poderia ser a real causa destas mudanças. Sabemos que todo o sistema solar é uma espécie de mecanismo cósmico que funciona dentro de um sincronismo, e sua estrela central, o Sol, é uma peça-chave para seu funcionamento, mas os planetas e corpos celestes têm um papel importante dentro deste sistema integrado, que como uma espécie de relógio, que opera e se movimenta em ciclos sincronizados e estáveis. A questão é que, tanto nosso Sol como os próprios planetas, por estarem ligados por princípios que a ciência, a astronomia e a astrofísica já compreendem muito bem, podem sofrer alterações caso algo venha a desestabilizar a estrutura dos mesmos, seja a nível energético ou gravitacional, falando de forma simples. O estranho, no entanto, é que, em 2019, vemos que algo parece que se arrefeceu, como se tivéssemos uma certa acomodação ou reequilíbrio neste complexo mecanismo cósmico. Se realmente tivéssemos com a aproximação de um corpo celeste, com grande influência gravitacional, como muitos estavam noticiando, com a aproximação progressiva do mesmo, as mudanças seriam sentidas ou aferidas em escala progressiva. Pelo que atualmente podemos observar é que, mesmo que exista este corpo celeste adentrando em nosso sistema, os efeitos sentidos em 2018, com certeza ainda não seriam por influência direta dele. Mas houve em 2018 um outro visitante misterioso, que passou pelo sistema solar de forma a causar grandes mudanças, inclusive na atividade solar, mas que, tanto os cientistas, como as pessoas que estavam acompanhando os eventos e as mudanças nos planetas, teorizando sobre uma possível causa dos mesmos, acabaram por desprezar a passagem deste astro desconhecido e inédito quanto sua aparição no nosso sistema solar. O corpo celeste em questão é o cometa C/2017 S3 Pan-STARRS, apelidado de Incrível Hulk, devido ao seu tamanho, 2 vezes maior que o gigante gasoso do nosso sistema solar, o planeta Júpiter, e a sua cor verde. Aparentemente, era um cometa estranho, porque além do tamanho do seu coma, a atmosfera que circunda o seu núcleo emitia luz e conforme ia se aproximando do nosso Sol e passando pelas linhas progressivas das órbitas dos planetas em direção ao núcleo, ia liberando luz em forma de explosões. Foi por este motivo que tal comportamento me chamou a atenção, e lembrando de uma passagem do Apocalipse bíblico, vi grande similaridade com a tal mulher grávida em trabalho de parto, citada no capítulo 12. Fui então colhendo informações a respeito destas explosões e percebendo que a atividade solar respondia com alterações, e nos planetas do sistema solar, vi igualmente efeitos correlatos. Como sabemos que alterações em nossa estrela central gera alterações nos planetas, observando a influência deste cometa em relação ao comportamento do Sol. Assim, foi fácil concluir a correspondência indireta dos efeitos em cascata, e logo percebi que a causa era realmente deste misterioso astro visitante.
esperando ver o desfecho. Quando mesmo chegasse bem perto do Sol, fui surpreendido com a notícia que os cientistas simplesmente não conseguiram identificar o que aconteceu com este cometa ao chegar no periélio, maior aproximação do Sol. O mesmo literalmente sumiu diante dos monitoramentos das sondas, e foi dado como se tivesse desintegrado. Como ninguém realmente conseguiu registrar ou constatar esta desintegração, o que achei estranho e até algo contraditório diante da grande tecnologia lançada ao espaço para monitoramento de eventos desta natureza. Ao meu ver, se tratava sim de um desaparecimento, porque a desintegração em si não foi comprovada. Foi neste ponto que lembrei da profecia, onde a tal mulher em trabalho de parto seria escondida no deserto ao se aproximar de Deus, para ser nutrida. Assim, se aplicamos ao Sol o papel simbólico de Deus, teremos mais uma afinidade com o relato bíblico, além de que muitos falavam sobre um sinal nos céus, onde um cometa iria passar desapercebido aos astrônomos, e este iria fazer alterações nos planetas. Imediatamente comecei a pesquisar sobre as características deste corpo visitante, e para minha surpresa, observei que pouca coisa foi relatada por parte dos cientistas. Me perguntava constantemente, como que um corpo celeste, emissor de luz e consequentemente, de energia, de proporções gigantescas, passa pelo nosso sistema solar que tem uma estabilidade até certo ponto sensível a certas influências gravitacionais e energéticas, e ninguém o estuda de forma a aferir seu campo magnético, real composição, etc. Verifiquei que este corpo celeste foi descoberto em 23 de setembro de 2017 por meio do telescópio Pan-STARRS-1. Na ocasião, o astro estava com magnitude 21,5 situado na constelação de Dragão. Isto novamente me fez lembrar de que a tal mulher grávida tinha o dragão logo atrás no seu encalço. Como em 2018 estávamos sendo bombardeados sobre notícias do lendário Nibiru e que este estaria adentrando também no sistema solar, no final de um de meus vídeos, levantei esta questão. Tudo porque, segundo lendas, este planeta considerado nefasto e temeroso, pode também ser comparado a tal besta do céu do Apocalipse. A questão que quero levantar aqui é que o cometa C/2017 S3 com certeza causou alterações no sistema solar, mesmo que em caráter temporário ou pouco perceptível, e que caso haja ainda a aproximação de mais um corpo celeste, sendo este o Nibiru ou o planeta X, mesmo assim, a profecia bíblica pode ser validada, tudo porque a tal mulher grávida do Apocalipse, após ser escondida no deserto para ser nutrida, voltaria a reaparecer 3 anos e meio depois, 1260 dias, ou seja, se o cometa C/2017 S3 for este sinal e a mulher em trabalho de parto, ela reaparecerá após este período e o tal dragão, a besta, que estaria tentando devorar seu filho, vai estar mais próximo da Terra e seria exatamente neste período, em meados de dezembro de 2021, que se iniciarão os eventos mais críticos, sinalizados na profecia. Aqui quero apenas complementar, explicando que a grande maioria das profecias, sejam da Bíblia, sejam de Nostradamus, tem claramente eventos relacionados com o cosmos, tudo porque na questão de ciclos temporais, ocorrências celestes têm correspondência com acontecimentos ou eventos que ocorreriam na Terra, além de que na questão temporal, o cosmos funciona como um relógio preciso, devido ao sincronismo deste sistema baseado na curvatura espaço-tempo. Nostradamus, na carta a seu filho César, publicada no início das chamadas centúrias, diz claramente que, abre aspas, César Nostradame, meu filho, me fez gastar muito tempo em constante reflexão noturna de forma que eu pudesse me comunicar com você através de carta e deixar esta lembrança para você, depois de minha morte, para o benefício de todos os homens dos quais o Espírito Divino tem me permitido saber por meio da astronomia. Outro parágrafo, mas meu filho, eu envio textos um pouco obscurecidos. Para entender o que está oculto nas profecias, a pessoa tem que ser tocada pelo espírito sutil de fogo, contemplar os movimentos das estrelas distantes.
Outro parágrafo. Considerando que todas as previsões são produzidas com imparcialidade, a profecia deve se passar em parte como predisse. O entendimento do que foi criado pelo intelecto não pode ser adquirido por meio do oculto, só pela ajuda do zodíaco, produzindo aquela chama pequena de que parte do futuro se trata. Outro parágrafo. Acima de tudo, evitei o uso vaidoso daquela magia antiga mais execrável, reprovada pelas Santas Escrituras, só com exceção do uso de astrologia oficial. Para a posteridade, com a ajuda de inspiração e revelação divina, e cálculos ininterruptos, eu fixei minhas profecias por escrito. Fecha aspas. Assim fica claro que Nostradamus utilizou astrologia e astronomia para estruturar suas profecias, sendo que tais referências astrais e cósmicas podemos ver descritas nos próprios textos das suas centúrias. Da mesma forma podemos interpretar o Apocalipse bíblico com tal simbologia, e assim teríamos a tal chave para a sua própria decifração e interpretação. Exatamente por este motivo e por ver uma analogia muito grande com os eventos de 2018 e da passagem deste corpo celeste misterioso e com características bem únicas, achei interessante trazer esta interpretação ao conhecimento público. Agora, referente à interpretação no aspecto científico, creio que um corpo desta natureza deveria ter sido melhor observado, e na minha compreensão como mero pesquisador, observei claramente a relação entre a passagem deste astro e os efeitos gerados em nosso Sol e consequentemente nos planetas do Sistema Solar. Isto no mínimo seria digno de consideração, forçando a uma nova análise do que realmente aconteceu em 2018. Segundo a visão religiosa cristã, se este cometa for realmente a tal mulher grávida, sua chegada não só anuncia a vinda de Jesus, como a chegada da besta do céu. Para complementar, vou colocar um trecho do vídeo anterior, onde falei no início de 2019, sobre a passagem deste astro e uma possível interpretação pessoal, sobre o que este sinal poderia prenunciar. Trecho a seguir, retirado do documentário e vídeo anterior, lançado no início de 2019, com o título Ressignificando a História do Planeta Terra, Parte 1, o evento. Recentemente, tenho acompanhado bem de perto os movimentos dos corpos celestes e as alterações que já estão ocorrendo a nível de clima e também a nível de alterações sísmicas no nosso planeta. Notícias destas alterações e ocorrências estão se intensificando, e isto se dá por dois fatores distintos. Revendo algumas profecias de Nostradamus, da Bíblia, e interligando-as com um acontecimento a nível cósmico em meados do meio do ano de 2018, percebi que recebemos a visita de um corpo celeste, inicialmente classificado como sendo um cometa, com irradiação de luz própria e que seu coma, atmosfera ao redor do núcleo, ultrapassava 2 vezes o tamanho do planeta Júpiter, o gigante gasoso do nosso sistema solar. Por parte das agências espaciais e de muitos astrônomos, tal passagem deste corpo celeste estranhamente parece que passou meio desapercebida, e seu desaparecimento ainda não explicado com evidências e sim com hipótese, ocorreu quando o mesmo atingiu o periélio do Sol em meados de 12 de agosto de 2018. Enquanto este corpo celeste trafegava pelo sistema solar, foi constatado várias explosões, fazendo com que o cometa Pan-STARRS/2017 S3, como foi batizado, aumentasse sua luminosidade. Na verdade, os cientistas não divulgaram a composição deste corpo celeste, que, volto a dizer, emitia luz própria. Vamos a uma matéria divulgada na internet, pelo blog Galeria do Meteorito. O título da matéria: Cometa explode em brilho e poderá ser visto a olho nu em agosto de 2018. O cometa C/2017 S3 Pan-STARRS já está surpreendendo os astrônomos, e ninguém sabe o que pode acontecer durante sua máxima aproximação com o Sol. Um cometa que poderá se tornar visível a olho nu em agosto desse ano acaba de brilhar de forma inesperada. O cometa Pan-STARRS/2017 S3 aumentou seu brilho em 16 vezes em apenas algumas horas, saindo da magnitude +12 para +9.
O astrônomo amador Michael Jaeger da Áustria registrou o cometa C/2017 S3, revelando sua atmosfera verde em expansão. É inacreditável. Cometa C/2017 S3 Pansters registrado em Weissenkirchen, na Áustria, em 2 de julho de 2018 por Michael Jaeger. A nuvem de gás ao redor do núcleo do cometa tem cerca de 4 minutos de arco de largura, disse Michael Jaeger. Isso significa que a atmosfera do cometa tem 260 mil quilômetros de diâmetro, quase o dobro do diâmetro do planeta Júpiter. Essas dimensões fazem dele um alvo relativamente fácil para telescópios caseiros. O cometa Pansters C/2017 S3 veio diretamente da fria e longínqua nuvem de Oort, uma região repleta de cometas, e agora está se aproximando do Sol rapidamente. Segundo os astrônomos, esse cometa não é periódico, ou seja, ele provavelmente nunca visitou as cercanias do sistema solar interno, então ninguém sabe dizer o que poderá acontecer. Órbita do cometa C/2017 S3 Pansters e sua trajetória pelo sistema solar interno. Fecha aspas, continuando, o que na verdade aconteceu é que ao atingir o periélio solar, o cometa que estranhamente não estava sendo acompanhado passo a passo por aparentemente ninguém, não apareceu nas câmeras da sonda mais próxima do Sol e foi assim dado como tendo se desintegrado ao se aproximar de nossa estrela central. Durante a passagem deste corpo celeste pelo sistema solar, pude perceber uma estranha mudança na atividade solar. Em outros planetas, como em Marte por exemplo, houve tempestades de areia, erupção vulcânica. Em Vênus houve também tempestades, ou seja, ficou evidente que tal corpo celeste visitante estava emanando energia, e conforme passava por determinado ponto ou órbita do sistema solar, explodia em luz e radiação. De imediato ao ouvir tal notícia sobre as explosões, fiz uma comparação com a estrutura de um átomo que muito se assemelha com nosso sistema solar. Lembrei do chamado salto quântico, e que este seria quando uma partícula de elétron muda de faixa de órbita, tudo para equilibrar o núcleo por exemplo. É exatamente neste momento que o elétron ao saltar de uma órbita para outra, que há a liberação de energia, e foi exatamente isto que ocorreu com o cometa Pansters, uma grande liberação de energia por todo o sistema solar, até que o mesmo, ao se aproximar do Sol, ficou por exemplo descarregado e aos olhos dos cientistas, teria este desaparecido. Vejam este gráfico com a demonstração e pontuação das mudanças na luminosidade deste estranho corpo celeste. Recentemente vi outra matéria que falava sobre uma foto tirada da galáxia de Andrômeda, onde aparecia uma estrela solitária. Verifiquei que comparando-a com o cometa Pansters, realmente o coma é muito parecido. Isto nos faria pensar, que tipo de corpo celeste seria este? E pesquisando mais sobre o assunto, percebi que estrelas similares ao Pansters, pelo menos na questão do tipo de luminosidade, é comum em algumas galáxias, como é o caso também da M94. Logo pensei que talvez o cometa Pansters seria na verdade a chamada Nêmesis, e foi quando revisando a profecia bíblica do Apocalipse, no capítulo 12, vi algo que me chamou a atenção. No capítulo 12 do livro da Revelação, João relata que haveria um sinal nos céus que indicaria a chegada da besta ou do dragão, e o início de grandes transformações na terra. Dentro desta simbologia apocalíptica, vemos que neste quadro, teríamos uma mulher grávida que estaria para dar à luz, em seu encalço, estaria a besta ou o dragão. Nesta passagem João deixa bem claro que a mulher estava em trabalho de parto, e que iria para perto de Deus, e Deus teria preparado um lugar protegido para ela, onde ela seria nutrida, como se estivesse perdido as forças. Depois deste evento, ela reaparece à frente do dragão para dar à luz a um filho, logo depois que o dragão lutara com os anjos. Aí a tal mulher escapa porque Deus daria asas para ela fugir. O dragão ou a besta por sua vez, passa pela terra e onde joga 1/3 das estrelas do céu sobre o nosso planeta.
Um período fica bem claro entre o aparecimento da mulher grávida e o momento que ela se depararia com o dragão que queria devorar seu filho, seria o período de 3 anos e meio. E fiz assim a minha interpretação, antes mostrando o exato momento em que o Pânstares desapareceu ao se aproximar do Sol em 12 de agosto de 2018. Vejam que o Pânstares foi em direção ao Sol. Na simbologia, Deus estava em uma espécie de trabalho de parto, como podemos ver acima o gráfico das explosões, como se fossem contrações de uma mulher grávida. Esta mulher estaria vestida como o Sol, ou seja, brilhante, teria a lua aos seus pés, e aí desapareceu quase que por encanto. O dragão ou a besta que vem ao seu encalço poderia ser o planeta X ou Nibiru, que poderia ser considerado a besta dos céus que passa periodicamente pelo sistema solar, trazendo terror e caos e profundas alterações em nosso planeta. Se adaptarmos esta profecia bíblica ao cosmos, provavelmente o cometa Pânstares, que prefiro chamar aqui simbolicamente de Nêmesis, que ao atravessar perdeu suas forças, estaria em algum local para ser nutrido e novamente deve aparecer após 3 anos e meio. Até este reaparecimento, como está descrito na profecia, o dragão vai lutar contra os anjos, os outros planetas do sistema solar, e depois arrastar 1/3 das estrelas do céu, e este dragão ou esta besta poderia ser o planeta X ou Nibiru, passando pelo cinturão de asteroides Kuiper, e com seu poderoso campo magnético atrair grande parte de asteroides do mesmo, e dentro desta interpretação, poderemos com certeza ter Nibiru passando perto da Terra dentro dos próximos 3 anos e meio a contar de 12 de agosto de 2018. É claro que aqui é uma interpretação de uma profecia cheia de simbologia, mas se ela estiver certa, pode ser que até o final de 2021 poderemos confirmá-la e, é claro, acompanhar com mais atenção o movimento deste planeta mitológico a fim de confirmar que o mesmo esteja realmente completando seu ciclo relatado pelos sumérios, e que até então era considerado tal passagem como algo fantasioso por parte de muitos. Agora creio que dentro deste simbolismo profético, podemos talvez encaixar os eventos cósmicos, e assim entender as profecias, inclusive as de Nostradamus, e seguindo a sequência de acontecimentos da atualidade, vemos que se convergem de certa forma com o relato bíblico, e no aspecto da inclinação do eixo terrestre, temos a sequência de acontecimentos conforme previsto no passado. Talvez estes sinais poderiam indicar que desta vez Nibiru poderá ajudar a alterar novamente o nosso eixo terrestre, voltando o eixo de rotação à sua posição normal de 0 grau. Esta seria apenas a minha opinião pessoal, agora indo na direção do aspecto profético e não científico, apesar de não esquecê-lo no contexto geral e cósmico, tentando ver se existe algum tipo de conexão lógica entre eles, e como já disse anteriormente, poderíamos apenas fazer simulações sobre esta possível alteração. Quanto aos efeitos em nosso planeta, não creio que Nibiru ou o planeta X seja ainda o responsável pelos eventos de 2018, o que já estamos percebendo pelo arrefecimento de grande parte deles em 2019, sem esquecer o fato de que a passagem do cometa Pânstares promoveu alterações que causarão um efeito cascata no nosso sistema solar como um todo. A questão é que o cometa Pânstares de alguma forma descarregou muita energia por todo o sistema solar. Esta energia foi transferida para o Sol e os planetas, promovendo alterações comprovadas no Sol. Eu há algum tempo alertava para o aparente descaso ou falta de preocupação com este nosso recente visitante atípico e estranho, que teria simplesmente 22 vezes o tamanho da Terra, algo muito grande e luminoso para os cientistas deixarem passar desapercebido, muito estranho mesmo, bilhões de investimentos em projetos espaciais, telescópios, etc. E quando algo significativo passa pelo sistema solar, é como se todos estes equipamentos ficassem de repente às cegas. Acredito, no entanto, que, com certeza, alguém sabe realmente o que está acontecendo, apenas não estariam sabendo como interpretar ou, se sabem, preferem ficar quietos.
Fiz apenas a parte que me cabe, que é dar indicadores ou um possível caminho para ressignificarmos os eventos do passado. E quem sabe isto pode nos ajudar a desvendar o que o futuro reservaria para nosso planeta. Creio, meus caros, que o tal fim do mundo ainda não será desta vez, mas com certeza as alterações que nosso planeta deverá sofrer em breve serão para muitos uma surpresa, e como a própria Bíblia diz, muitos estarão nas festas, nos bares e serão surpreendidos. Eu ainda prefiro acreditar que tanto nos relatos dos povos antigos, como nos livros sagrados, em especial a Bíblia, existem sim verdades, e estas apenas precisam ser melhor interpretadas dentro de uma visão que ligaria a própria ciência com alguns aspectos da religião. Lembrando que no passado uma andava de mãos dadas com a outra, e eu em vídeo futuro vou demonstrar exatamente por quê. Mas isto é outra história. Se você gostou deste vídeo, compartilhe com os amigos. Jorge Fernando G. Marques, janeiro de 2019.